Aleluia! Paz seja convosco. Para hoje, seja gentil. A gentileza é o jeito mais bonito de ser sol no dia nublado de alguém. Bom dia minha amiga, bom dia meu amigo, bom dia meu irmão, bom dia igreja, bom dia Brasil, paz seja convosco. É com esta satisfação, debaixo da impossibilidade do homem e da mulher, que eu chego a vocês através das redes sociais para compartilhar a palavra. A fé é a certeza das coisas que se espera, a convicção das coisas que não se vê. Esse é o versículo-chave aqui que nós vamos iniciar o nosso 11º capítulo de Hebreus. A natureza da fé é exemplo de fé tirados do Antigo Testamento. Então, em nome de Jesus, não percamos o foco. E eu vou dar sempre dando uma paradinha aqui, lendo os versículos bíblicos aqui do meu fundo do meu vídeo, para que você seja cheia do Espírito Santo. Em nome de Jesus, vamos iniciarmos junto o nosso capítulo 11 de Hebreus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que se não vê. Porque, por ela, pela fé, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo que alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, aleluia. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabana com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, de qual o artifício e construtor é Deus. Pela fé, também, a mesma Sara recebeu a virtude de receber e deu luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Pelo que também de um a esse já amortecido descenderam tantos em multidão como as estrelas do céu, e como a areia inumerável que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, crendo nela e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem, claramente mostra que buscam uma pátria, e se na verdade se lembrasse daquele de onde havia saído, teria oportunidade de tornar, mas agora deseja uma melhor, isto é, a celestial, pelo que também Deus não se envergonha deles, de chamar seu Deus, porque já lhe preparou uma cidade. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, sendo-lhe dito, em Isaque será chamado a tua descendência. Considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. E daí também, em figura, ele o recobrou. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, no tocante às coisas futuras. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostando a ponta do seu bordão. Pela fé, José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a expiação do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Pela fé, aleluia, caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos,
acolhendo em paz os espia. E que mais direi? Falta-me-ei o tempo contado de Gideão, e de Baraque, e de Sansão, e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais, pela fé, venceram reinos, aleluia, venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram as forças do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram, puseram em fugida o exército dos estranhos. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnio e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada. Andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados. Homens de quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa, provendo Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que ele sem nós não fosse aperfeiçoado. E nós terminamos aqui, para a honra e glória do Senhor, o nosso capítulo 11, Igreja do Deus Vivo. Presta atenção aqui. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparado, aflito e maltratado. Igreja, presta atenção nessa palavra. Isto é a vida de um cristão que clama, que chama pelo nome do Deus vivo. Foram isso que aconteceu na vida deles, daquele tempo em que eles renunciaram tudo por amor a Jesus. Hoje o evangelho que está sendo pregado, que está sendo anunciado, não tem renúncia, tá? Não tem perseguição, tudo é maravilha. Isso é mentira, igreja. Se você ler aqui mais uma vez, eu quero ler. E outros experimentaram escárnio e açoite e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelha e de cabra, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errante pelo deserto e montes e pelas covas e cavernas da terra, e todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Muito deles, igreja, não alcançaram a promessa, mas confiou, foi até o fim, confiando em Jesus. Se não conseguisse uma casa, se não conseguisse o que queria, nesta vida ficou firme com o Senhor, morava em caverna, mas não deixava de seguir o Senhor. Hoje, se o Senhor não me dá, se o Senhor não fizer isso, eu não vou te servir, eu não vou para os cultos, eu não vou trabalhar na tua obra, eu não vou pregar a tua palavra. Igreja, você acha que esse tipo de cristão vai entrar no céu? Se tem o exemplo de homens e mulheres que foram antes de nós, que não alcançaram as promessas, mas ficou firme na presença do Senhor, que foram lançados na cova, que foram lançados no meio de leões, foram cerrados, foram presos, por amor ao evangelho. Você acha que hoje, os crentes Nutella de hoje, se não se renunciar do seu pecado, se não renunciar à vontade de Deus, você acha que vai ter algum futuro nisso? Vamos confiar no Senhor, vamos ler a palavra, vamos nos alimentar da palavra, porque Jesus é real, o inferno também é real, o céu é real, e Jesus morreu na cruz para que eu e você fôssemos para o céu. É o céu que nos espera, não é o inferno. Se você tem fôlego de vida, eu digo para você, há uma oportunidade para mim e para você. Nos arrependemos hoje para viver segundo a vontade do Senhor. Que Deus te abençoe. Toda honra, toda glória seja dado ao Senhor. E para finalizar, eu quero voltar ao versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Glória a Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça de Deus Filho e a comunhão de Deus Espírito Santo esteja hoje sempre comigo e com você. E nós dizemos graças a Deus.